Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula é assíncrona, como a maioria das nossas aulas tem sido, assim, a maioria das nossas aulas de sexta-feira tem sido. E hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo, que é o Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma grande civilização aí do período da Idade Antiga, que é a idade que nós estamos estudando. O Egito Antigo, ele é muito interessante de se estudar, muito interessante mesmo, porque tem vários aspectos, curiosidades, tem situações que aconteciam no Egito que não acontecem mais hoje e que tem outras que atualmente a gente considera super comum, normal, e que lá no Egito Antigo também era muito comum. Então, é uma grande civilização que desenvolveu técnicas de matemática, que desenvolveu novas formas de escrita, novas formas de contagem, que desenvolveu estudos sobre os planetas, desenvolveu seu próprio sistema, seu próprio calendário, que era um calendário solar, que tinha o objetivo de prever as cheias do rio Nilo. Então, a civilização egípcia, o antigo Egito, ele é muito interessante, ele é muito bacana de se estudar. Vocês vão perceber agora nesse vídeo o quão é interessante, porque tem muita coisa sobre o Egito que a gente conhece. Infelizmente, não a maioria. Muita coisa ela foi perdida, ela com o tempo não foi sendo preservada, então foi perdida com o tempo. O pouco que sobrou, os arqueólogos, os historiadores, os cientistas têm estudado sobre esses achados, sobre essas pistas, sobre esses vestígios deixados pelos homens do Egito Antigo. Veja bem, o Egito Antigo foi uma grande civilização aí da Idade Antiga. Ele não fica na Mesopotâmia, tá? Ele fica em uma região próxima à Mesopotâmia, mas não fica na Mesopotâmia. E é uma região, o Egito Antigo, é uma região que dependia do rio Nilo. Ele ficava ali no vale do rio Nilo, no noroeste da África. Então, o Antigo Egito, o Egito Antigo, é uma região que fica no continente africano. Então, é provável que as pessoas que habitavam a civilização egípcia, elas tivessem uma pele mais escura, ao contrário do que é mostrado em filmes, em séries, em que os egípcios são retratados como brancos. Então é provável que eles tinham uma pele mais escura e não tão branca como é mostrado em filmes, em desenhos, em séries e até mesmo em documentários sobre essa grande história dos egípcios, porque realmente vocês vão perceber o quão é interessante a história dos egípcios, o quão é interessante a civilização egípcia, o quanto eles foram assim cruciais para o desenvolvimento da matemática, da astronomia, o desenvolvimento de novas técnicas de agricultura, como a irrigação, com a construção de canais. Então, assim, vocês vão ficar fascinados pelo Egito. Tenho certeza que todo mundo vai ficar fascinado. A nossa aula de hoje é uma exposição, feita aí, uma exposição virtual, uma visita virtual a um museu que fala sobre o Egito Antigo. Está disponível no site aí do Banco do Brasil, é uma exposição que está disponível no site do Banco do Brasil, chamada de Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. Então, vocês vão perceber alguns artefatos que foram resgatados e que fazem parte da história do Egito Antigo. Tem vários, assim, vários e vários, a gente vai ver alguns, não vamos ver todos, porque são muitos, muitos mesmo, não dá para ver tudo. Mas eu vou disponibilizar o link para que vocês possam assistir, no caso não assistir, mas vocês visitarem e escolherem o que vocês querem ver, porque tem muito mais objetos do que eu vou mostrar. Eu vou mostrar alguns. Essa exposição, ela tem muito mais do que o que eu vou mostrar. Então, eu vou disponibilizar o link caso você tenha interesse de fazer essa visita virtual do jeito que você quiser. Eu aqui vou fazer essa visita guiada para vocês. É uma visita virtual sobre o Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. Nossa primeira imagem que está aí é essa linda pirâmide. Pois é, o Egito Antigo, a civilização egípcia, ela é muito lembrada por conta da construção das pirâmides. É muito lembrada por conta desse aspecto da cultura egípcia, que são as pirâmides, e que até hoje elas existem, tá? Até hoje elas são preservadas. Professora, todas as pirâmides que foram construídas
no Antigo Egito até hoje existem? Não. Muitas delas afundaram, porque, lembre-se, o Egito Antigo, ele fica numa região desértica. Ele fica ali do lado do deserto do Saara, uma região muito seca. Então, muitas dessas pirâmides afundaram, desapareceram, ou acabaram sendo destruídas por outros povos que, com o tempo, invadiram o Egito Antigo. Então, algumas sobreviveram, enquanto outras não. As que sobreviveram, elas são muito bem preservadas, são consideradas um grande patrimônio da humanidade, um patrimônio, assim, que é um patrimônio histórico e cultural dos seres humanos, de todos os seres humanos que habitam a Terra, e é um ponto turístico muito importante lá do Egito. Várias pessoas vão até o Egito visitar essas pirâmides, principalmente na cidade de Gizé. Essa aqui, por exemplo, que está aqui na frente de vocês, é uma representação da pirâmide de Gizé. Professor, e para que serviam as pirâmides? Eu sempre vejo na TV que, no Egito tem tal pirâmide, muitas pessoas vão até o Egito visitar as pirâmides, mas eu não sei para que servia essa pirâmide, por que o pessoal do Egito resolveu fazer essas pirâmides. Por quê, professora? Veja, as pirâmides eram como se fossem túmulos de faraós ou de pessoas assim que tinham altos cargos no governo. Então, dentro das pirâmides, haviam túmulos dos faraós, que eram assim, o faraó era a autoridade máxima do Egito Antigo. Autoridade máxima. Ele era considerado um deus vivo. Então, o faraó, ele tinha ali, ele era sepultado dentro dessa pirâmide, ele era colocado ali o seu corpo dentro de um sarcófago. Dentro dessa pirâmide, já vou mostrar o sarcófago para vocês, mas ele era colocado dentro dessas pirâmides e ali ele era conservado, muito bem vigiado, tá? Essas pirâmides eram muito bem vigiadas, porque caso alguém invadisse, existia uma série de armadilhas para que ninguém invadisse, para que ninguém roubasse, ou para que ninguém violasse o corpo do faraó, ou das pessoas ali que faziam parte da família do faraó, né? A esposa dele, alguns filhos, enfim. Toda essa galera aí muito importante para o Egito Antigo ficava dentro dessas pirâmides quando morriam. O corpo delas ficavam aí dentro. Essa aqui é uma representação. Então, assim, hoje em dia, as pirâmides, quando a gente vê, ela é meio amarelada. Só que na época do Egito Antigo, elas eram brancas, tá? Por conta do calcário. Era utilizado calcário e elas eram brancas. Inclusive, muitas eram polidas e refletiam. Então, de longe, muito de longe mesmo, quando você ia visitar o Egito Antigo, se você fosse de outro povo, de outra localidade e quisesse visitar o Egito Antigo, você via as pirâmides de muito, mas muito, muito, muito longe. Bora lá, vamos para outra área, olha, aqui é o térreo, tá? Onde tem a pirâmide de Gizé, uma representação da pirâmide. Vou até mostrar aqui para que vocês possam ver o museu como é que é, ó. Como ele é bonito, bem bonito. Aqui, esse aqui, ó, é uma escultura do faraó Ramsés II, que foi o principal faraó que já existiu no Egito Antigo. O faraó, ele era a autoridade máxima do Egito. A autoridade máxima mesmo. Não existia ninguém acima do faraó, só os deuses. Apenas os deuses. Lembre-se, no Egito Antigo, a religião era politeísta, ou seja, haviam vários deuses, vários e vários e vários deuses. Eles acreditavam em vários. Mais de 40 deuses. Eram muitos deuses que eles acreditavam. Vamos agora para outra parte, para a vida cotidiana, para que vocês vejam alguns artefatos do Egito Antigo. Aqui, olha, temos a cronologia do Egito Antigo. Veja bem, nós temos aí mais de 3.000 anos de história do Egito Antigo. É muito tempo. Professor, é tempo demais. Pois é, tempo demais. E a gente tem aqui a cronologia. Deixa eu clicar aqui para que vocês possam ver. Pronto, aqui, ó. Temos a cronologia do Egito, ó. Vou até ler para vocês aqui. A civilização egípcia foi uma das mais duradouras da história. Convencionou-se que a história do Egito Antigo tem início com os primeiros reis no final do 4º milênio antes de Cristo e termina com o fechamento do último templo pagão em 535 depois de Cristo. Então, assim, são mais de 3.000 anos de história. E como é muito tempo de história, é
interessante que a gente divida para estudá-lo. Então, há uma divisão aqui, olha, período pré-dinástico, período dinástico inicial, Antigo Império, primeiro período intermediário, Médio Império, segundo período intermediário e Novo Império, terceiro período intermediário, período tardio, período grego e período romano. Então, assim, é uma história muito longa. Professora, a gente vai estudar tudo isso? A gente vai estudar as principais características de cada período, as principais características do Egito Antigo como um todo. A gente não vai detalhar cada uma, assim, de forma bem detalhada, não. A gente vai estudar aspectos gerais para que vocês consigam compreender o contexto e o que foi a civilização egípcia, né? As suas principais técnicas, suas principais contribuições para a humanidade, suas principais áreas de desenvolvimento científico, de artes. A gente vai estudar as principais partes de cada etapa aí do Egito. Vou tirar aqui para a gente ir para outro local. Bora lá para outro aqui. Ó. Tem vários artefatos aqui. Tudo isso que tá aqui na frente de vocês é do Egito Antigo. Tudo. Todos são artefatos do Egito Antigo. Tudo. Vou mostrar para vocês alguns deles para que vocês possam ver. Não é esse, tá? Vou procurar aqui. É esse aqui que a gente vai ver. Ainda não é esse. Selecionei alguns. Não dá, professora, porque não dá para ver todos? Porque aí a aula seria enorme, enorme. A gente vai ver só alguns. Esse aqui. Eu quero que vocês prestem atenção e escutem. Unguentário em alabastro. Este pequeno vaso de alabastro é um unguentário. Inúmeros recipientes desse tipo eram utilizados para pomadas e unguentos destinados a tratamento médico e estético do corpo. Tubo de col com aplicador. Pequenos tubos e frascos eram preenchidos com uma pasta escura, utilizada pelo antigo egípcio para pintar e proteger a área ao redor do olho. Colher cosmética zoomórfica. A colher cosmética é um dos objetos essenciais para a preparação da maquiagem. A aqui exibida tem a forma de gazela com as pernas amarradas. Pente em madeira. Este pente de madeira foi encontrado nas escavações de Ernesto Schiaparelli em Ashmonein. Data do período bizantino, quando no Egito se consolidava um sistema estatal baseado na religião cristã e na língua grega. Veja bem, pessoal, a civilização egípcia, ela fica no deserto do Saara. Ela fica muito próxima ao deserto do Saara, ali no vale do rio Nilo, depende do Nilo para sobreviver, eles dependiam do Nilo, das enchentes do Nilo. Ele fica ali ali no continente africano, é uma região muito quente, muito seca, não tem muita chuva, então eles dependiam do rio Nilo para sobreviver. O rio Nilo, todos os anos, havia uma enchente, essa enchente facilitava, transformava o solo em fértil, tá? O solo próximo ao rio Nilo era transformado em fértil, graças a essas cheias do rio Nilo, e é ali que eles plantavam, faziam ali a agricultura, e eles dependiam da agricultura. A economia deles era baseada na agricultura. Veja bem, os egípcios, eles criaram várias coisas. Criaram, assim, eles eram muito estudiosos. Segundo eles se maquiavam, tá? Se você vê em algum vídeo, alguma série, algum filme sobre o Egito Antigo, você vai perceber que eles são sempre maquiados. Eles pintavam os olhos de preto, pintavam a boca, o rosto, eles utilizavam da maquiagem. Eles criaram ali maquiagem, criaram perfumes, criaram pomadas. Eles eram assim muito avançados na medicina, então tinha várias doenças que eles conseguiam curar através dessas pomadas, através de infusão de ervas. Então eles eram muito desenvolvidos na medicina e também eram muito desenvolvidos na perfumaria. Eles criaram perfumes, maquiagem, cores diferentes. Então acreditava-se na época que se você tivesse com os olhos maquiados, tanto homem como mulher utilizavam maquiagem, assim como utilizavam perucas.
Então, assim, acreditavam que se seus olhos estivessem maquiados, os deuses, eles protegeriam seus olhos das infecções. Essa era uma crença da época. Então, se seus olhos estivessem muito bem maquiados, os deuses lhe protegeriam de infecções dos olhos. Porque, veja, eles moravam em uma região desértica, tinha muita tempestade de areia e vem muita terra para cima deles. E essa areia pode prejudicar a visão. Então, eles acreditavam que a maquiagem impedia isso, impedia essa infecção dos olhos. Então, a maquiagem servia como uma proteção, tanto a proteção solar do sol, como de infecções na visão, evitando a cegueira, e também como uma forma aí dos deuses perceberem que a pessoa estava maquiada, estava arrumadinha, estava toda bonitinha, então ela lhe protegia dessas infecções que poderiam ser causadas pelo contato aí da areia nos olhos, provocando a cegueira. Então, assim, eles desenvolveram maquiagem, desenvolveram perfumes. Eles eram muito, assim, sabe, muito criativos. Os egípcios, eles eram muito criativos e conseguiram se adaptar muito bem ao meio ambiente, que era uma região muito seca, muito árida, com pouca chuva, com muita tempestade de areia. Mas, mesmo assim, eles construíram uma civilização enorme e grandiosa, em que muitas pessoas viam aquele esplendor, aquela beleza e ficavam maravilhados. Vamos para o próximo, que é Egito 1. A invasão francesa do Egito. Deixa eu tirar aqui, não é esse. Vamos para a religião 1. Um dos principais aspectos dos egípcios, da cultura egípcia, da civilização egípcia, do antigo Egito, é a religião. Tudo era baseado na religião. Eles acreditavam em vários deuses, eram mais de 40. Mais de 40 deuses. Existiam deuses que tinham formato apenas humano, existiam deuses que tinham formato humano e animal, era misturado, e tinham deuses com formatos de apenas de animais, só animais. Então eram 3 tipos de deuses. Deuses que eram somente humanos, deuses que eram misturados com humano e animal, e deuses que eram apenas animais, que tinham formatos de animais. Então, assim, era deus para tudo. Tinha o deus Osíris, tinha o deus Horus, tinha a deusa Ísis, tinha deuses e deusas, tá? Deuses e deusas. Tinha deus Amon-Ra, era assim, uma infinidade de deuses. Então, eles agradavam muitos deuses. Inclusive, o rio Nilo, para eles, também era um deus, tá? E que deveria ser constantemente agradado. Então, através de quê? Como é que era o agrado dos deuses? Como é que eles agradavam esses deuses? Através de oferendas, através de festas. Então, todos os anos aconteciam várias festas em homenagem aos deuses, através de templos grandiosos. Então, eles construíam grandes templos para, como se fosse uma oferta ao deus. Olha, deus Osíris, o que a gente está fazendo para você? A gente está construindo um templo enorme, um lugar sagrado, em que você vai perceber o quão é grandioso esse templo, ele é tão grandioso quanto você é. Então, sempre ofertando o melhor do que tinha para os deuses. Somente assim, eles acreditavam, tá? Somente assim que esses deuses poderiam beneficiar a civilização egípcia. Então, eram vários deuses, vários, tá? A religião era, assim, a religião era o centro da civilização egípcia. Então, se eles faziam as artes, sempre era focada nos deuses. Eram focadas em outras coisas, professora? Eram, mas a base eram os deuses. Se eles estudavam os planetas, se eles estudassem o universo, também era aquele foco nos deuses. Sempre tinha uma explicação religiosa. Alguns artefatos aqui são muito interessantes, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa deusa aqui. Nessa daqui. Quero que vocês prestem atenção nela. Da deusa Sekhmet. O Museu Egípcio abriga 21 estátuas da deusa Sekhmet. Esta estátua mostra essa divindade com cabeça de leão, corpo de mulher e cabeça de leão. Então percebam, essa divindade, que é a deusa Sekhmet, que é uma das deusas que era adorada pelos egípcios na época do Antigo Egito, tem cabeça de leão e corpo de mulher. Então ela é híbrida.
Ela é uma mistura entre homem e animal. Quero que vocês vejam aqui a próxima. O panteão egípcio é surpreendente. Vou desligar aqui, porque senão acaba saindo o áudio sem querer. Ó, aqui temos várias. Ó. Aqui é um templo, tá? Esse aqui é uma foto de um templo. Quero que vocês vejam alguns deuses que eles adoravam. Algumas Cítula de divindades faiança eram era Eita, tá saindo o áudio ao mesmo tempo. Vamos escolher aqui outro para não ter esse problema. Os egípcios, eles também, além dessa religião que era muito forte, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Religião politeísta significa religião que acredita em vários deuses. Religião monoteísta, religião que acredita apenas em um deus. Tinham vários, tá? Vários deuses. Vocês viram a deusa Sekhmet, que tinha a mistura aí entre gato e ser humano. Gato não, minto. Uma cabeça de leão e corpo de mulher. Eles também faziam um processo de mumificação. Professora, o que é mumificação? Olha, vocês têm que perceber que para os egípcios do Antigo Egito, eles acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam na vida após a morte. Então, se a pessoa morria, ela iria passar por um julgamento, iria passar pelo tribunal de Osíris, que era um julgamento da morte. E se ela fosse uma pessoa boa, se ela tivesse feito coisas boas na Terra, significava que ela poderia renascer. Então, para ela renascer, para ela voltar à vida de novo, ela teria que ter o seu corpo conservado. Então, por isso que eles faziam a mumificação. Mumificação é a preservação do corpo, é a conservação do cadáver. Então, quando uma pessoa morria, por exemplo, um faraó morria. O faraó morria e aí o corpo dele passava por um ritual, por um processo de mumificação. O cérebro era retirado, os órgãos eram retirados, eles eram colocados em um recipiente com líquidos que conservavam esse cérebro e esses órgãos para que não estragassem. O corpo, ele era também colocado em alguns líquidos, colocado perfumes, líquidos que conservassem esse corpo. Depois eles embalsamavam esse corpo, fazia o processo de embalsamento, que eles aplicavam substâncias que impediam a decomposição do corpo, enfaixava o corpo, enfaixava todo e colocava em uma urna funerária, que era um sarcófago. Colocava lá dentro, tampava. No caso do faraó, eles levavam até uma pirâmide, colocavam dentro dessa pirâmide. Ao lado do sarcófago, até mesmo dentro, haviam vários objetos que eram muito importantes para esse faraó, por exemplo, objetos de infância, um brinquedo, um boneco da infância, ele também colocava comida, alimentos, utensílios, por exemplo, machado, martelo, coisas que na cabeça dele poderia servir para ele nessa passagem aí da vida após a morte. Também era colocado um livro chamado Livro dos Mortos, que era como se fosse um guia dos mortos, um guia lhe dizendo como deve se comportar lá no tribunal de Osíris, como é que você deve se comportar nesse julgamento. Então, caso você passasse pelo julgamento e fosse absolvido, você poderia retornar à vida, no caso você poderia reviver, né, reencarnar, e aí era necessário que o seu corpo estivesse muito bem conservado. Porque assim, se o seu corpo não fosse mumificado de forma correta, ele não fosse conservado de forma correta, você perderia a chance de reviver. Você perderia a chance de voltar para aquele corpo e de ter ali a sua vida, mesmo passando pelo tribunal de Osíris. Então, assim, o processo de mumificação era muito importante. E eles não mumificavam apenas seres humanos, eles também mumificavam animais. Veja. De gato. Os deuses egípcios também podiam ter forma animal. Portanto, não surpreende que os animais vinculados a divindades específicas tenham sido objeto de culto.
estatueta em bronze da deusa Bastet. Como no caso desta estatueta, a divindade felina era geralmente representada na posição sentada sobre as pernas posteriores. Então veja, os deuses, existiam vários deuses, e os gatos, eles eram muito adorados pelos egípcios. Eles gostavam muito de gatos. Inclusive, como vocês viram, uma estátua de uma deusa que tem um formato de gato. Ela era um animal, um formato de gato, um gatinho, uma gatinha. Então, assim, eles amavam. Inclusive, eles mumificavam os gatos. E outros animais também, como crocodilos, que eram, assim, considerados animais muito importantes e que representavam deuses na sua forma animal. Vamos para outro, que é costumes funerários. A gente vai agora para os cultos funerários. Como é que acontecia esse processo de mumificação, professora? Que a senhora falou agora há pouco. Olha aqui a sala, tá? Aqui é a primeira sala da exposição, da visita virtual. Vamos agora para os sarcófagos e caixões, para que vocês possam ver, visualizar melhor. Aqui temos alguns caixões, esse aqui é um caixão, esse aqui é outro. Vamos para cá. Essa daqui é uma... Aqui, ó. Vou mostrar para vocês vejam melhor. Tampa de um sarcófago antropóide. Esta é uma requintada tampa de sarcófago em calcário, finamente esculpida e pintada, que provavelmente pertenceu a uma pessoa da alta linhagem. Quando ele fala alta linhagem, significa que a pessoa era de elite, era uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha prestígio, porque veja, a sociedade egípcia, ela era dividida. Existia o faraó, existiam os nobres, os sacerdotes, existiam os soldados, os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Então existiam aqueles que estavam no alto, que era o faraó, a família do faraó, os nobres e os sacerdotes. E existiam aqueles que estavam no meio, que era a camada média, que eram os artesãos, os escribas, os funcionários públicos, como os soldados. Essa galera aí estava no meio. E existia a galera que estava abaixo, que era geralmente a maior parte da população, que eram pobres e que não tinham muitas condições de vida. O processo de mumificação deles era bem simples, muito mais simples do que de um faraó. Eram quem? Os camponeses e os escravos. Professora, haviam muitos escravos no Egito? Não, não haviam muitos, mas existiam escravos. Vamos para o próximo, que aí vocês vão ver o processo de mumificação mesmo. Como é que acontecia. Aqui são vários sarcófagos, tá? Olha, aqui a frente, aqui a tampa, aqui é o caixão mesmo. Dentro deles são pintados, são esculpidos. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na imagem. Pinturas de deuses. Tudo para que a passagem seja a mais tranquila possível. Aqui mais um. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para que vocês possam ver. Mumificação, que possibilitava a completa preservação dos corpos. Infelizmente, não sobreviveram descrições escritas desse método, exceto o relatório de Heródoto, que visitou o Egito no final de sua história milenar, e cujo relato não pode ser considerado totalmente confiável. O historiador greco menciona 3 tipos de mumificação, correspondentes a 3 níveis de qualidade, claramente disponíveis para 3 classes sociais diferentes. Após o tratamento com óleos perfumados, o corpo era envolto em bandagens e guardado em uma mortalha que permanecia intacta. Olha aqui, veja que interessante, pessoal. O corpo, ele ficava assim, ó, desse jeito, todo enfaixado, muito bem preservado, né? Nada escorria dele, todo preservado, para que a pessoa que passasse ali pelo tribunal de Osíris, que ela fosse absolvida, ela pudesse retornar para o corpo dela, e que se esse corpo não estivesse bem conservado, ele não tivesse passado pelo processo de mumificação corretamente, ele não tinha como voltar. Então aqui é a tumba dele, né, o sarcófago, que ele foi colocado aqui dentro, e conservado. Até hoje existem múmias, no caso são múmias, tá? Múmias dentro de sarcófagos, principalmente nas pirâmides.
nas pirâmides de Gizé e em outros lugares, em outras cidades do Egito, atual Egito, existem, são muito bem preservadas e estudadas. Perceba a riqueza, gente, dos detalhes. Olha, muito semelhante até a cabeça dele à de um faraó mesmo, a de um ser humano, a de uma pessoa. Pintados os olhos, né, a maquiagem no olho, né, aqui o cabelinho, que era a peruca. Aqui, ó, várias pinturas de deuses diferentes. Enfim, muito bonito, muito bonito. Vamos agora mostrar a tumba da Nefertiti. Que é muito bonita também, ó. Aqui é uma recriação, tá? Não é a verdadeira, não é a original. Nefertari foi uma rainha egípcia e a primeira das grandes esposas reais de Ramsés o Grande. É uma das rainhas egípcias mais conhecidas, ao lado de Cleópatra, Nefertiti e Hatshepsut. Era altamente instruída e sabia ler e escrever hieróglifos, habilidades que empregava no trabalho diplomático, trocando correspondências com outros membros da realeza da época. Sua tumba, luxuosamente decorada, é uma das maiores e mais espetaculares do Vale das Rainhas. Na parede dessa sala, a rainha Nefertari é acompanhada por vários deuses da outra vida: Ptah, Thoth, Osíris, Atum e Ra. Os rostos de alguns deles são pintados em verde como símbolo da sua eterna juventude. O texto longo em hieróglifos contém várias fórmulas mágicas extraídas do Livro dos Mortos. As 7 vacas e um touro também pertencem ao Livro dos Mortos. Garantem o abastecimento de alimentos para o defunto. O teto mostra o céu estrelado, a morada dos deuses. Veja, né, gente? Eu acabei falando errado. É a tumba da Nefertari, não da Nefertiti. É a Nefertari, que foi uma rainha muito imponente, muito importante. Era a esposa, foi uma das esposas de um dos faraós ali do Egito Antigo. Essa aqui é uma representação da tumba original dela, tá? Que fica ali em uma pirâmide no Vale das Rainhas, no Egito, no atual Egito. É uma representação. Eles pintaram, fizeram de forma muito semelhante, justamente para que vocês possam ver. Já que não pode ir para o Egito Antigo, a gente vai aqui e ver essa representação de forma virtual. Pessoal, acabou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter uma atividade. Essa atividade ela é uma atividade de casa, não precisa fazer agora. Eu vou disponibilizar o link do Forms para vocês. É uma atividade sobre essa exposição, sobre essa visita virtual. Vou mandar também o link dessa visita, caso você queira assistir de forma mais detalhada, eu também vou mandar. E aí vocês fazem em casa a atividade. Em casa, sim, vocês já estão em casa, mas mais tarde, né, ao final das aulas do dia. E aí vocês me enviam. Vocês têm até segunda-feira para enviar essa atividade. No final do Forms tem lá, enviar. Você clica e pronto. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima aula.